Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo bem? Como vocês estão aí nessa quarentena? Tudo fluindo? Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa matéria. Estamos aí pra gente falar sobre o módulo 14, que é o módulo que continua falando sobre resenha, tá? Então a gente vai ter a segunda parte de resenha e na próxima aula a gente vai fechar, né, com o módulo 15, terminando aí esse assunto tão amplo e tão abrangente. Bom, inicialmente, para a gente poder dar continuidade à nossa aula, é importante a gente relembrar o que é a resenha, né? Então, antes que você pense aí de que a resenha é a festinha que você faz com seus amigos, né? A resenhazinha que você faz aí com a galera, com seus amigos, com a galera que você curte, eu já digo para você que não é, né? Na aula passada a gente já aprendeu que resenha não é de fato resenhar com os amigos, tá? Mas sim quando a gente vai fazer aí um resumo de uma obra, o resumo de um livro, o resumo de um filme, por exemplo, e quando a gente também vai apresentar a nossa opinião, a nossa visão sobre aquela obra, tá? E a gente tem aí uma resenha descritiva e a gente também tem aí uma resenha mais crítica também, ok? Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre resenha, só que dentro do vlog, tá? Então, vamos entender como que funciona isso, né? Se vocês forem parar para pensar, para analisar, acredito que muitos de vocês acompanham, né? A gente tem aí canais no YouTube de pessoas que falam sobre livro, né? Falam sobre livros, fazem críticas sobre livros, dão uma opinião sobre livros. A gente chama isso aí de booktubers, né? São as pessoas que têm canal no YouTube para poder falar sobre livro. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre resenha, né? Só que dentro do vlog, dentro né, dessa visão aí mais tecnológica, ok? Bom, então eu fico perguntando aqui para vocês no momento, né? Antes da gente dar continuidade à nossa aula, eu deixo um questionamento. Vocês já assistiram algum vlog? Vocês geralmente gostam de assistir alguma booktuber, né? Ou um booktuber que fala sobre livro, sobre filme, sobre alguma coisa que vocês curtam relacionado a isso? Fica aí o questionamento para vocês. Acredito que alguns alunos já tenham contato com isso, né? Vão buscar aí na internet algum conteúdo que vá falar sobre um livro, sobre um filme, que vai dar indicação, que vai fazer aí um resumão, né? Quem nunca fez isso? Então, eu deixo essa reflexão para vocês de início, né? Bom, deixando essa reflexão para vocês, é importante que vocês tenham em mente a diferença entre um booktuber e uma crítica literária, por exemplo, né? Existe uma diferença aí. O booktuber, né, a gente vai ter aí uma pessoa que vai falar sobre livros, que vai falar sobre filmes de uma forma um pouco mais acessível, né, para o leitor, para o ouvinte, ok? Então é uma forma muito mais leve, é uma maneira muito mais didática, tá? É alguém falando de livros, né, falando sobre livros, para pessoas que às vezes não têm muito conhecimento sobre livros, ou que às vezes não leu aquela obra, não assistiu àquele filme. Então a função, né, desses vlogs é justamente ser algo mais acessível, ser algo mais leve. Quando a gente fala de crítica literária, aí já é um outro viés, né? Então a gente vai para a parte mais técnica, a gente vai utilizar um embasamento teórico muito maior, né? Geralmente, a crítica literária, ela é feita, na maioria das vezes, para pessoas que já entendem sobre literatura, já entendem sobre livros, já têm um conhecimento muito exacerbado sobre aquele assunto, né? Então existe aí uma diferença entre um booktuber e uma pessoa que faz aí uma crítica literária. Uma coisa não anula a outra, tá, pessoal? Então não é porque você tem aí uma maior facilidade tendo aí os booktubers, né, que você vai, por exemplo, deixar de lado uma crítica literária. Não é isso, tá? Principalmente para a galera que estuda sobre literatura, que estuda sobre livros, que está aí inserida dentro da área da linguagens, né? Enfim, são pessoas que precisam sim ter esse contato com crítica literária,
tá? Então, só para deixar bem claro que uma coisa não anula a outra. Elas têm a sua importância, né? Só que de uma maneira diferente. Visto isso, vamos então partir para as características, né, de uma resenha feita por vídeo, né? Seja colocada no YouTube ou um vlog, enfim. Bom, a primeira característica que eu acho que é uma característica bem interessante, bem marcante, que é uma característica que eu gosto muito, é justamente falar com uma naturalidade, né? E falar com uma maior proximidade do ouvinte que está ali do outro lado, né? Ou seja, a gente vai ter aí uma linguagem mais leve, pode ser que a gente utilize um pouco mais de gírias, vai utilizar uma linguagem mais informal. Por quê? Qual é o objetivo disso tudo? Qual é o intuito disso? É levar a literatura, levar a resenha, né? Levar essa crítica para pessoas que às vezes não entendem sobre. Então, por que a gente vai utilizar uma linguagem super rebuscada, né? Algo super difícil, com palavras difíceis, de uma maneira difícil? Não tem o porquê, né? Então, essa questão aí de falar com uma maior naturalidade, de uma forma mais próxima ali do leitor, faz com que a gente se sinta um pouco mais familiarizado, né? E às vezes uma pessoa que não curte livros, quando assistir a um vlog, por exemplo, a um vídeo no YouTube, às vezes se sinta um pouco mais tocado. Por quê? Vai olhar e falar assim, caraca, interessante isso, parece que não é tão difícil assim, né? Parece que não é um bicho de 7 cabeças. Então, essa primeira característica, né, de ter aí uma fala com maior naturalidade, que faz aí com que a gente se sinta um pouco mais inteirado dentro desse meio literário, é algo bem interessante, né? Segundo ponto, didática, tá? Isso é muito importante quando a gente está falando de resenha sendo feita, né, no formato aí de vlog, de vídeo, tá? A gente precisa ter uma didática. Por quê? Você tá ali fazendo um vídeo, né? Aqui, por exemplo, eu tô fazendo um vídeo para vocês. Então, se eu não fizer aí uma didática, se eu não tentar esclarecer as coisas de uma forma melhor, o negócio não vai ser muito legal, porque você já tá em casa numa quarentena, né? Eu sei que você está revoltado porque você quer sair para dar rolê com seus amigos e você não pode. Então, você imagina ter que ficar fazendo, né, um vídeo que seja super, né, difícil, que eu comece a falar umas coisas complicadas aqui. É claro que você não vai curtir isso, né? Então a didática, ela precisa estar inserida dentro desse formato, beleza? Dentro desse texto aí que vocês podem ler, por favor, que está na página 337, deixa eu conferir aqui, isso, 337. Vocês vão perceber que a autora, né, ela faz uma resenha aí e ela fala um pouco sobre esse universo do vlog, né, dos booktubers, e enfim. E aí ela relata, né, ela até diz que a resenha online ela é como se fosse uma espécie de bate-boca online, né? Ou seja, você tem ali como se fosse mesmo uma conversa, um bate-boca, algo leve, algo descontraído. Então isso é muito interessante, né? Quando a gente para poder analisar essa característica, tá? Outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui para vocês. O vlog, né? Os booktubers, eles não substituem, já falei isso anteriormente, mas volto a repetir, eles não substituem a crítica literária. A crítica literária, ela continua, né, sendo necessária, tá? Então, quando for para vocês lerem algo mais conteudista, quando for para vocês lerem, né, algo que seja, né, um pouco mais trabalhado, com um pouco mais de teoria, a crítica literária, ela faz, né, ela é totalmente necessária para atender essas necessidades, tá? Então é importante isso. Por quê? Às vezes quando eu falo com alguns alunos, olha, você tem que ler o livro tal. Muitas das vezes o aluno ele vai na internet procurar o resumo do livro, ele vai assistir um vídeo sobre aquele livro para poder resumir e etc. Só que é diferente. Tá? A experiência que você tem ao ler um livro é totalmente diferente da experiência que você tem quando você lê um resumo do livro, ou então quando você assiste a um resumo daquele livro, né? Uma resenha, por exemplo. É totalmente diferente, são experiências diferentes, né? É claro que é bacana, é importante você às vezes ter aí, né, um resumão sobre o que aquele livro fala, né, uma resenha aí acho que cabe, é legal, mas a sua experiência é algo seu, é algo individual, tá? Então,
Isso se faz totalmente necessário, porque vai ser a maneira como você vai ler aquele livro, a maneira como você vai encarar aquele livro, tudo isso conta, tá, pessoal? Tudo isso é importante na hora de vocês, quando vocês forem ler um livro, se vocês quiserem saber sobre algo, a experiência individual é o que realmente faz a diferença. Não adianta, às vezes, você colocar um vídeo sobre um livro ou ir, às vezes, conversar com alguém sobre aquele livro. É importante ter a própria experiência, tá? É importante você ir trilhar a sua própria trajetória, ok? Falei também sobre a linguagem, ser uma linguagem mais direta, ser uma linguagem mais clara, uma linguagem mais objetiva. Então não tem muita enrolação, tá, pessoal? Resenha não é para você ficar, entre aspas, enchendo linguiça. Quando vocês forem produzir um texto aí de resenha, não me venham enchendo linguiça no texto, porque eu vou saber que vocês estão aí querendo colocar informação só para poder completar a linha ali, acabar, né, preencher logo aquele vazio. Eu sei quando vocês estão fazendo isso, tá, pessoal? Na resenha não rola fazer isso, tá? Na verdade, não é legal que vocês façam isso em nenhum tipo de redação, nenhuma redação, tá? É importante que tudo que vocês escrevam sejam coisas coerentes, algo que realmente se faz necessário ali, tá? Mas na resenha especificamente, é objetividade purinha. Então, para que você vai colocar informação lá que foge da objetividade? Isso não atende a nossa necessidade, não é mesmo? Então, a gente descarta essa possibilidade totalmente, ok? E, como uma última característica que a gente já trabalhou na aula passada, mas volto a repetir, a resenha ela é aí um resumão, né, do livro ou um resumão do filme, tá? Então, quando a gente for produzir, por exemplo, um vlog, né, assistir ao vlog, você pode ter certeza que a gente vai ter aí um resumo sobre o que aquele livro fala, tá? Então, é importante que vocês tenham aí em mente sobre essas características, né, como que funciona, enfim. Lá na página 337 também tem aí uma dica de um vlog, né? Aliás, de um vídeo que tem aí no YouTube, que é da Pan Gonçalves. É um canal que ela tem, que ela faz resenha, ela faz aí, né, umas críticas literárias, é bem legal. Eu acompanho o canal dela já há um tempo, né, e quando eu olhei aqui também na apostila de vocês, fiquei bem feliz de ter essa referência tão interessante. E ela também é escritora, tá? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, coloquem lá no Instagram dela, né, Pan Gonçalves, ela tem uma página lá bem legal. E aí, ela ficou como sugestão para vocês assistirem aí na página 337, deem uma olhadinha. Ficou como sugestão para vocês entenderem como que funciona uma resenha em formato de vídeo, um vídeo dela, da Pan Gonçalves, que é um vídeo que ela fala, né, ela faz uma resenha sobre o livro, né, O Menino de Pijama Listrado. E aí é bem legal porque ela traz a perspectiva, né, ela faz um resumo do livro, então ela fala sobre o que o livro fala, o contexto desse livro, né? Então, para você que não conhece O Menino de Pijama Listrado, vocês podem colocar o vídeo dela, porque vocês vão entender sobre o que a história fala, tá? Então, além dela fazer esse resumão, ela também dá a visão dela. Ela faz uma análise crítica sobre aquele livro. E é uma visão bem interessante, né? Inclusive, ela fala sobre a experiência dela, de que no começo ela tinha uma certa resistência em ler livros que retratassem, né, questões históricas, mas que depois ela foi se familiarizando com esse formato, ela foi se familiarizando, né, com essa vibe diferente e ela gostou bastante. Então, assistam a esse vídeo, tá? Leiam também O Menino de Pijama Listrado, é um livro maravilhoso, é um livro que é importantíssimo a gente ler, porque fala, né, sobre um período da história, né, que foi um período muito importante, e isso sendo colocado dentro da literatura, tá, pessoal? Tem essa sugestão aí de vídeo para vocês assistirem, do canal dela, mas tem inúmeros canais que falam sobre literatura, né? Que tem aí esse formato, essa pegada de resenha. Então tem um canal que eu gosto bastante, que é Vai Ler um Livro, que vocês podem dar uma olhada também, tem muita coisa legal. Tem vários canais. Se você colocar no YouTube o nome de um livro que você tem curiosidade de ler, por exemplo, tenho certeza que você vai achar um monte de coisa, um monte de conteúdo sobre aquele livro, né? E na maioria das vezes são resenhas, tá? Então,
façam aí essa experiência, porque vocês vão entender melhor tudo aquilo que a gente está trabalhando aí ao longo das nossas aulas. Beleza? Bom, visto isso, né, entendemos como que funciona uma resenha, né, em formato de vídeo, a gente pode partir para a questão prática, né? Eu sempre gosto de falar, tá, como é que a gente coloca isso na prática, não é mesmo? Porque não adianta a gente falar muito de teoria e falar, tá bom, professora, como é que a gente pode colocar isso numa prática, por exemplo? Se a gente quiser fazer um vídeo aí sobre um livro, como é que a gente faz isso, né? Então, inicialmente, primeiro tópico, a gente tem que pensar no nosso roteiro. Então, quando a gente vai produzir qualquer coisa na vida, tá? A gente precisa, às vezes, de um roteiro. É claro que improvisar é bem bacana, tá? Mas, às vezes, a gente precisa, né? Peraí, vamos dar uma acalmada nos ânimos, vamos roteirizar para poder ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, inicialmente, vocês precisam definir o roteiro desse vídeo, tá? Ou seja, o que vai ser falado? Qual é o conteúdo que você vai abordar ali? Ah, é sobre um livro? Tá, mas qual livro? Ah, sei lá, professora, A Culpa é das Estrelas. Então, se você for falar sobre A Culpa é das Estrelas, você já selecionou, né, o livro que você vai fazer ali na sua resenha, né? Mas o que você vai fazer dentro do teu vídeo? Você precisa pesquisar. Então, além de você ter lido o livro, né, ter ali uma familiaridade com o livro, você vai ter que pesquisar. Então, às vezes, ler um artigo sobre ou conversar com alguém que entenda sobre também pode te ajudar bastante. Você buscar referências, tá? Porque uma coisa que eu sempre falo com vocês e eu volto a repetir, quando a gente está falando de analisar um livro, de dar a nossa opinião sobre algo, a gente não pode simplesmente dar a nossa opinião porque a gente tirou a opinião do nosso coração, né? Não é bem assim que funciona. A gente precisa embasar a nossa opinião, a gente precisa embasar o nosso argumento, tá? Professora, como é que eu faço isso? É pesquisando, é lendo sobre, é estudando, é procurando referências que vão te oferecer ali, né, algo para poder ser base do seu trabalho, tá? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, tá, pessoal? Não vai simplesmente falar a sua opinião sobre um livro, sobre alguma coisa, se você às vezes não tem conhecimento sobre aquilo. Então, vai estudar sobre, tá? É importante a gente fazer isso quando a gente vai produzir resenha, mas é importante também a gente fazer isso na vida, né? Às vezes a gente tá falando um monte de abobrinha, às vezes não sabe nem o que tá falando, por que não vai estudar sobre o assunto, né? Pode ser que ajude. Bom, anotar também a sequência do que vocês vão falar naquele vlog, né? Isso é algo que é bem importante, né? Fazer o roteiro ali na prática. Como é que isso vai ser feito ali na prática? Ah, então primeiro a gente vai fazer a apresentação do livro, vai fazer a apresentação do autor, ou então a gente vai falar sobre a editora que aquele livro foi publicado, né? Fazer ali uma roteirização mesmo, né? Do que vai ser falado primeiro, o que vai vir depois e tudo mais, para poder não ficar uma coisa desconexa, tá? Porque às vezes a gente liga aqui a câmera, você olha pra câmera e fala assim, caramba, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Eu passei muito por isso, né? Quando eu comecei a produzir os vídeos pra vocês, porque eu ligava a câmera e olhava e falava assim, tá, e agora? Né? Então por isso que é importante a gente ter o nosso roteiro antes da gente simplesmente ligar a câmera e começar a falar aleatoriamente, tá? Então, primeiro aí, vocês precisam ter o roteiro, beleza? Depois a gente parte aí pra essa questão mais prática mesmo, que no caso seria a gravação. Então a gente vai selecionar, né, às vezes a câmera ou o telefone que vai ser gravado, a gente vai ensaiar aquele roteiro que a gente produziu anteriormente, né? E a gente às vezes vai ter que gravar várias e várias vezes, porque não é sempre que o vídeo fica, né, assim, bom logo de primeira. Então, essa parte de gravação é uma parte bem chatinha, né? Porque às vezes você tá falando, alguma coisa deu errado, enfim. Então, uma parte bem prática, inclusive, tá? Depois a gente parte aí para edição do vídeo, beleza? Então dá para você colocar também figuras, imagens ao longo do vídeo, né? E os youtubers, eles fazem muito isso, né? Às vezes eles estão falando e de repente faz assim com a mão e aparece ali uma imagem, enfim. Um dia eu ainda aprendo a fazer essas coisas, tá, pessoal? Então aí, a edição é uma parte um pouco mais chatinha. Às vezes a gente precisa de uma pessoa que entenda melhor sobre isso, né? Sobre edição de vídeo. Aí na apostila de vocês tem 3 dicas, na verdade, sobre 3 possibilidades de aplicativos que vocês podem aí utilizar para poder editar vídeo,
tá? Uma possibilidade também. E depois a gente parte, né, para essa fase final, não menos importante, que é a publicação dessa resenha, a publicação desse vídeo. E a divulgação também. Então, às vezes, a gente pode publicar ali no YouTube, né, uma forma da gente publicar, e ir divulgando isso para os amigos, familiares, e enfim, né, para que as pessoas possam conhecer o trabalho, possam conhecer aquilo que você colocou ali, possam conhecer aquele conteúdo. Beleza? Bom, pessoal, é isso, né, para a aula de hoje. Vocês aprenderam aí a fazer resenha, a identificar uma resenha, aprenderam também que dá pra gente poder estudar, né, sobre livros, enfim, assistindo a vídeos também. Isso é algo maravilhoso. E aprenderam também a produzir vídeo, né? Então, sei lá, vai que alguém tem uma vontade de fazer resenha, né, através de vídeo, tem uma paixão por livros, fica aí a dica também pra vocês aproveitarem nessa quarentena para poder, quem sabe, né, montar um projeto novo, tá? A gente se vê na aula que vem. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e fiquem em casa.